Olá pessoal, dando continuidade à introdução ao estudo da sociologia, agora vamos ver a origem histórica da sociologia. O aparecimento da sociologia está ligado a três grandes transformações sociohistóricas. Vamos ver quais são. Quando você vê um objeto cair, o que você pensa? Deuses, destino ou gravidade? É provável que você fique com a última resposta. Hoje em dia, a maioria das pessoas buscam respostas racionais para explicar o mundo em que vivem. Mas nem sempre foi assim. Até alguns séculos atrás, era a Igreja Católica no Ocidente que era responsável por explicar o mundo. Tinha grande poder político, cuidava da propagação e manutenção do conhecimento e promovia a coesão social com base na vontade divina. Uns rezam, outros governam e outros trabalham. O conhecimento religioso se baseia sobretudo na fé, na necessidade de crer para que aquela afirmação faça sentido. A ciência, por sua vez, toma outro caminho. Ela se baseia na razão. Busca explicações racionais para as questões do nosso dia a dia. A ciência vai observar, analisar e experimentar com base em evidências para estabelecer as relações lógicas de causa e efeito. Esse é o método científico, que surge com a Revolução Científica do século XVII. Essa mudança de visão que nos permite, ao observar um fenômeno, pensar numa explicação racional para ele. A outra grande mudança social foi a Revolução Francesa do final do século XVIII. Até então, a França estava dividida em três estados. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, em que o monarca absolutista governava acima das próprias leis, e o terceiro estado, que era composto pela plebe. O primeiro e o segundo estado tinham o poder político do país, governavam e luxavam na corte, não pagando impostos. O terceiro estado era quem de fato produzia e trabalhava, pagava os impostos e sustentava os outros três, ou seja, tinha poder econômico. Esse cenário gerou um clima de tensão social e política muito forte na França pré-revolucionária, principalmente porque, do terceiro estado, havia um grupo mais abastado, era a burguesia. Eram membros do terceiro estado, enriquecidos através do trabalho, e muitas vezes os maiores pagadores de impostos. Eram artesãos, banqueiros, comerciantes e profissionais liberais. No final do século XVIII, esse clima não se sustentou muito, principalmente depois da grande fome que acabou com a agropecuária francesa. Luís XVI convocou então os Estados Gerais, um órgão consultivo com representantes dos três estados para decidir o que fazer. Mas o rei queria soluções, mas não queria mudança. O clero e a nobreza sempre se juntavam e votavam contra o interesse do terceiro estado. Como a situação na França já não era muito boa, e os burgueses perceberam que não teriam voz nesse espaço, já que os votos eram por estado, estoura então a Revolução Francesa, simbolizada pela queda da Bastilha, prisão dos inimigos da monarquia. A burguesia assume o poder e derruba o rei, que vai para a guilhotina. Era o fim do absolutismo na França. A Revolução Francesa foi um marco para o Ocidente porque mudou a estrutura social daquele país. Antes, a posição social era por estamento, ou seja, era transmitida por hereditariedade. Filho de nobre, era nobre e morria nobre, não importa se estivesse devendo tudo o que tinha a um burguês. Depois da Revolução, cada um ocupava o seu lugar com base na sua classe social, obtida por meio do trabalho e acumulação de riqueza. Assim, o lema liberdade, igualdade e fraternidade se espalhou por todas as sociedades ocidentais e ajudou a construir o mundo em que vivemos hoje. Saindo da política e indo para a economia, chegamos à Revolução Industrial. Antes dela, os produtos eram feitos de forma artesanal, ou seja, manualmente. Era um processo demorado e não havia uma padronização. Cada artesão tinha sua própria oficina e ferramentas. O desenvolvimento tecnológico trouxe as máquinas, a indústria e a divisão do trabalho em pequenas tarefas. Agora era possível fabricar diversos objetos em menos tempo e com maior variedade. Surgia aí a produção de massa, criando novos mercados para o novo público consumidor. Junto com ela, surgiu também o consumo de massa, levando mais produtos a mais consumidores. Isso mudou a forma como as pessoas produziam e faziam circular bens e serviços. Novas formas de trabalho surgiram, como o trabalhador assalariado, que vende sua força de trabalho em troca de uma remuneração. Assim, a Revolução Científica mudou a forma de construir uma explicação do mundo.
A Revolução Francesa mudou a organização política da sociedade. A Revolução Industrial mudou a organização econômica. Surgia uma nova sociedade, a sociedade capitalista. E para o novo mundo, em tão grandes transformações, surgia a necessidade de explicá-lo de forma racional, lógica e científica. Assim, no final do século XIX, surge a sociologia.